Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando na live. Já apresento o convidado dessa noite do Pint of Science. Pint of Science versão Jundiaí. Pint of Science está rolando em 67 cidades deste Brasil. Olha que privilégio Jundiaí fazer parte das cidades que recebe o maior evento de divulgação científica do mundo. Infelizmente, por mais um ano, a gente não pode se encontrar no bar, né? Porque o ideal é fazer o quê? Pegar toda a galera da academia, a galera, os pesquisadores, essa galera que está lá escrevendo artigo, fazendo pesquisa, e levar todo mundo para o bar, pegar um belo copo de cerveja e brindar a ciência e conversar, né? Porque vamos combinar que é tão importante que a informação chegue até o público geral para quando algum governo começar desmonte de educação, a própria população entenda a necessidade de defender as universidades, né? Universidade pública não é orgia, suruba e maconha, minha gente. Lá tem muita pesquisa, lá tem muita coisa importante acontecendo. E Brasil tinha tudo para estar na vanguarda aí da pesquisa científica. Para vocês terem uma ideia, no comecinho aí da gestão do governo estadual, houve até uma conversa de se privatizar o Instituto Butantan, né? Olha só, será que teríamos vacina pelo SUS aqui no Brasil? Porque o governo federal não comprou, né? E em paralelo corre aí o Instituto Butantan, os pesquisadores brasileiros aí para desenvolver uma vacina própria. Bom, mas enfim, estamos na hora, vamos começar o papo. Estou louca aqui para conversar com este cara incrível, parceiro de projetos e de empreitada. A vantagem do Pint of Science também é para rever os amigos, né, as pessoas que estão ali no front da educação, inclusive. Fazia um tempinho que eu não via esse meu amigo que eu vou apresentar agora, e hoje, inclusive, eu terei a oportunidade de ouvi-lo aqui nesta live. É sempre uma aula, né? Não é só porque é professor, mas é tanto no profissional quanto no pessoal. Um cara Você acabou de incrível. subir horrorosamente minha responsabilidade aqui. Obrigado. É assim que funciona. Eu vou passar o bastão da responsabilidade hoje Oh, para meu o Deus. Rafael Gagliotti. Ele é bacharel e licenciado em Geografia pela Unicamp. Ele teve até uma premiação do CREA São Paulo. Mestre também pela instituição, é educador, gente, ele dá aulas aí em cursinhos populares. Ele também fez parte do projeto Foca no Enem, onde a gente conseguiu levar a educação popular para as rádios, lembrando que grande parte da população brasileira ainda não tem acesso à internet como nós, aqui no nosso privilégio, como a gente supõe, né? Às vezes, nas pesquisas, as pessoas levam em consideração que o WhatsApp, né? Ali dentro do plano de celular é internet e não é, você, né? Então as pessoas ficam um pouquinho reféns aí do acesso, né, à internet, do acesso aos conteúdos, a conteúdos qualificados, e aí nós levamos a educação também para a rádio difusora aqui em Jundiaí, que recebeu esse projeto que se não fosse o Galeotti também não teria acontecido, né? Porque foi ele, Rafael Galeotti, um dos coordenadores desse projeto que juntou a turma toda. E aí você vê como a educação é algo para além da sala de aula, né? É algo para além de uma simples profissão, mas você enxerga na pessoa ali uma missão de vida. Gente, o Rafael Galeotti, convidado de hoje desta live, ele vai falar um pouquinho sobre educação popular e resistência, de onde viemos e para onde vamos. Seja bem-vindo, Rafael Galeotti. Obrigado por ter topado mais essa empreitada aqui comigo. Agora estamos no Pint of Science ao vivo para toda Jundiaí, para todo o Brasil e, por que não, para todo mundo. Uau, boa noite, gente. Beleza? Boa noite, Tânia. Obrigado pelo convite. É um prazer falar de educação popular. Eu peço até que você fique de olho na questão do tempo que eu vou levar, porque é um assunto que se deixar eu vou até meia-noite, 1 hora. Eu tenho certeza que se tivesse uma cerveja do lado ia até às 4 numa boa, tranquilamente. Fica para 2022, estamos aí, não tem problema nenhum, né? É bom a gente ficar em casa dessa vez, né? E eu agradeço novamente o convite, agradeço novamente a parceria. É sempre um prazer trabalhar com pessoas como você e como várias outras que dão esse quentinho no coração, sabe?
de abraçar a causa que a gente segue há tanto tempo e que a gente gosta de falar, e que a gente gosta de lutar, e que a gente gosta de tentar fazer acontecer, né? Tentar fazer algumas mudancinhas aqui e ali é essencial, especialmente no mundo de hoje, né? Não tem como falar que não. Bill, e quando a gente fala de educação popular, estamos falando do que exatamente? Porque, assim, a gente sabe que educação ainda de qualidade é para poucos, né? A gente vê aí o desmonte da educação em vários sentidos, principalmente de 2000 e golpe para cá, né? E a gente vê a educação sendo desmontada sem dó, os tetos de gastos, investimentos, a perseguição também, né? E fora esse enfraquecimento da educação, enfraquecimento da pesquisa, a gente vê também essa luta de narrativas, né? Ah, não, Paulo Freire não, ah, não, educação popular não. Queria que você desse aí, começasse a falar aí com quem está nos vendo, nos ouvindo. Te Bom, passo a ok. palavra agora. Obrigado, vamos lá. Bom, enfim, primeiro, boa noite a todo mundo que está escutando a gente, né, novamente, prazer estar aqui falando com todos vocês. Eu acho que é importante que a gente comece com uma premissa muito importante e muito essencial quando a gente fala de educação popular, que é a premissa de que eu nunca falo eu, a gente sempre tem que falar nós. Né? Nesse momento, por exemplo, eu tenho certeza que eu estou falando em nome de muita gente boa, de muita gente batalhadora, que luta pela educação popular tanto quanto eu, que me ajudou a construir todos os pensamentos que eu vou tentar trazer hoje aqui para vocês, de forma que eu não sou o narrador do papo hoje, eu sou o representante de uma galera que eu sei que tem gente que inclusive está escutando a gente agora nesse momento. Um abraço para todos os colegas. Né, espero fazer o melhor possível para representar vocês, né, e vamos lá, nós é uma premissa da educação popular o tempo todo, né. Educação popular, a gente sempre tem para pensar, eu entrei nesse ramo, eu entrei nessa galera, eu abracei essa causa junto com o pessoal em 2007, né, já faz um certo tempo, na fundação da atual ONG Cursinho Professor Chico Poço, que é uma ONG que funciona aqui na cidade de Jundiaí, né, a gente faz um cursinho pré-vestibular popular para tentar reduzir um pouco das desigualdades sociais, de acesso ao jovem de periferia, ao jovem da escola pública, no vestibular, no Enem, né, a um acesso na universidade pública como um todo. E aí a gente entra, né, para tentar conversar um pouquinho sobre o que é tal de educação popular. Eu sinto que talvez eu decepcione algumas pessoas que talvez queiram uma resposta um tanto quanto rápida para isso, porque eu não tenho essa resposta, sabe? Essa resposta, eu acho que eu tô há 15 anos tentando construir ela, e eu acho que a gente talvez esteja ainda longe de conseguir isso, ou talvez a graça desse conceito seja ele ser um conceito mutante ao longo do tempo, né? Mas vamos tentar ver algumas coisas que a gente descobriu ao longo dessa trajetória aí, né? A primeira coisa que a gente descobriu quando a gente pensou, falou aqui, vamos montar uma ONG de um cursinho pré-vestibular popular, né? Um cursinho pré-vestibular gratuito ou de baixo custo para pessoas que vinham de escola pública. Então, de cara, a gente pensa no cursinho pré-vestibular, porque é uma das coisas que todo mundo mais ou menos sabe ou tem uma noção no Brasil da discrepância que é do nível de ensino dessa educação bancária mesmo, dessa educação é, do conteudista, né, entre uma escola pública, que é o nosso público, e uma escola particular, né, que costuma ter um pouco mais de recursos, que tem professores, inclusive, mais incentivados, com salários melhores, enfim. Né, e foi a partir daí que a gente resolveu partir para combater essa deficiência, né, e a premissa básica de um cursinho pré-vestibular é ajudar o cara a se preparar para o vestibular. Então, a primeira coisa que a gente atacou foi essa deficiência de conteúdo. A gente tentou fazer um cursinho que fosse eficiente, né, que desse para o cara toda aquela preparação para o vestibular, da geografia, da história, da física, da química, enfim, que ele não teve na escola, via de regra, por várias razões e por vários problemas da escola pública, também da rede pública de ensino, que talvez não venha ao caso conversar agora, mas para a gente vai tocar em alguns aspectos com relação a isso. Né? E tivemos até um certo êxito, no entanto, nós percebemos ao longo do tempo que quando o cursinho se fundou
a gente tinha um certo número de vagas a oferecer e um certo número de pessoas que procuravam a gente ao longo do ano. E que foi crescente, né? 2008 foi um pouco mais, 2009 foi um pouquinho mais, mas o que a gente percebeu foi que essa curva de ascensão de procura pelo cursinho pré-vestibular, popular, como a gente oferecia, ela começou a se estabilizar. Ela começou a chegar num platô de forma que por que isso estava acontecendo, né? A gente estava se tornando cada vez mais conhecido na cidade, a gente estava conseguindo abrir espaços e conseguindo abrir caminhos para que a gente ficasse mais conhecido em Jundiaí e região. No entanto, a procura não estava rolando, e rolou uma certa estabilidade nessa curva de ascensão de procura por uma preparação de qualidade para você conseguir passar no vestibular, né? E foi nessa hora que a gente parou, sentou numa prancheta, eu, mais alguns amigos, dentre eles Tuane Teixeira, que está colocando esse comentário agora, adoro você, muito obrigado, que deu uma palestra incrível ontem também, né? E foi aí que a gente tentou bolar o projeto CP na escola, né? O cursinho Professor de Poço na escola, porque a gente percebeu que o cara da escola pública ele tinha uma dupla deficiência aqui, além do fato dele ser uma pessoa que pecava um pouquinho com relação ao que sabia, o que terminou o seu ensino sabendo dessas matérias, né, história, geografia, biologia, enfim, assim por diante. Ele também não tinha conhecimento sobre o que é uma universidade, o que é uma faculdade, o que é o ensino superior. É um dado que nunca chegou para ele, né, uma informação que nunca chegou para ele, de como é o vestibular, de como rola vários desses projetos que funcionam, que existem, né, que servem inclusive para você aumentar o número de pessoas da escola pública dentro das universidades. É o caso do ProUni, é o caso do SISU, do SISU não, perdão, é o caso do ProUni, é o caso do FIES, por exemplo, né? É o caso de vários esquemas de cotas que nós temos em algumas universidades, mas que essa informação não chegava para essas pessoas, né? E aí, a partir daí, então, eu junto com os meus colegas, sentamos na prancheta e a gente começou a desenhar um esquema da gente poder chegar nas escolas e palestrar mesmo para esse pessoal a respeito de abrir para eles, falar, olha, caso você queira seguir por essa alternativa, o caminho das pedras é assim, assim, assado. Vai ter uma prova, você precisa de uma preparação, tá? Caso você passe numa universidade pública, você consegue se manter assim, assim, assado. Existem as bolsas, existem os auxílios, que também são de muito pouco conhecimento da pessoa que está fora do ambiente acadêmico, e isso é um limitante para muitas pessoas tentar passar no vestibular também, porque o cara pensa, por exemplo, vou fazer Unicamp, como foi o meu caso, e ele tem a barreira de conseguir passar, mas ele também tem a barreira de conseguir se manter lá, né? Esse cara sabe que, por exemplo, existem bolsas, existem auxílios assistenciais que podem ser benéficos para ele, bolsa alimentação, bolsa transporte, auxílio moradia, né? Bolsa emergência, bolsa trabalho, existem vários benefícios que as universidades permitem. E nas universidades particulares, eles também existem um pouco diferenciados, a gente conseguiu essas informações também, né? Mas, por exemplo, o cara consegue fazer uma universidade de qualidade se ela for cadastrada no ProUni, e se ele estiver dentro da faixa socioeconômica que o ProUni pede, ele consegue fazer uma faculdade super conceituada, como o ProUni, como o Mackenzie, como ProUni, não, perdão, como a PUC, como a Mackenzie, faculdades da região mesmo, de Jundiaí mesmo, sem custo algum, né? Ou com custo reduzido de 50%, um custo que ele pode dividir a prestações a perder de vista se ele consegue se inscrever também no FIES. E foi a partir daí que a gente partiu para abrir os olhos dessas pessoas um pouco e mostrar para eles esses projetos que existem e que estavam lá justamente para esse público atingir, e esse público não atingia porque não tinha conhecimento disso, né? E a partir daí a gente começou a frequentar as escolas de Jundiaí e região, partimos para escolas de Louveira, Várzea Paulista, Campo Limpo, Jundiaí, várias, os bairros mais afastados, as escolas mais centrais, Santa Gertrudes, Novo Horizonte, Fazenda Grande. E aí a gente percorreu a região bastante, aí a chamada dos diretores, né? Eles chamavam a gente pegava um espacinho de uma aula, né? E muitos professores também participavam junto com a gente, assistiam às nossas palestras, às nossas falas, porque eles também não têm conhecimento disso, mesmo os próprios docentes dessas escolas.
né? E aí a gente alertava um pouquinho o pessoal para essas possibilidades. E a gente sabe que a gente ajudou muitas pessoas eu não sabia que a universidade era isso, eu posso então tentar, é um caminho, é uma alternativa viável. E é uma alternativa viável, a partir daí a gente começou a esbarrar numa terceira transformação necessária na hora que a gente fala de educação popular também, né? Porque a partir daí também alguns desses jovens começaram a frequentar mais o cursinho, a gente teve uma procura um pouco maior também, mas a gente começou a perceber que o problema ia um pouco mais além também, além de só você ter o conhecimento bancário, né, aquela coisa de história e geografia como a gente conversou, o conhecimento das formas de você entrar e de você se manter numa universidade ou numa faculdade, mas também, de certa forma, era uma questão de, deixa eu achar um termo bom, talvez fosse uma questão também de autoestima, né? E foi a partir daí que a gente teve mais uma transformação no nosso projeto, e agora não só no CP na escola, mas também dentro das atividades dentro dos muros do cursinho, porque via de regra, esse jovem que procura a gente, oriundo de uma escola pública, né, que vem de um bairro periférico da cidade, ele não tem exemplos dentro de casa, na família ou na rua, com os colegas de rua, de pessoas que prosperaram nos estudos, de pessoas que procuraram o estudo como uma alternativa de vida, né? Eles não tiveram esse exemplo. O estudo não é visto, não é incentivado pelos familiares, né? São raras as pessoas que têm essa classe socioeconômica, que enxergam no estudo uma alternativa. Normalmente, até por necessidade, né? A questão é você ir direto para o mercado de trabalho, a questão é você procurar ajudar em casa o mais rápido possível. Eu me recordo muito de uma aluna que nós tivemos, acho que em 2018, se eu não me engano, que, a menina era genial, ela estudava junto com a gente, ela passou inclusive em medicina, ela faz medicina na PUC Campinas, com 100% de ProUni, mas ela tinha uma angústia muito grande dentro dela, porque ela queria fazer o curso de medicina, no entanto ela tinha a pressão da família, que dizia para ela que o tempo que ela ia se dedicar para estudar, para passar em medicina, era 1 ano, e depois desse 1 ano, ela não ia mais estudar, ela ia ter que começar a trabalhar, para ajudar na família, para começar a seguir o que habitua-se a dizer que é o futuro comum de uma pessoa que vem de uma região periférica, né, de uma situação de periferia, de uma situação de uma escola pública, né? Ainda bem que ela conseguiu passar, ela passou em 1 ano, mas foi extremamente angustiante. O pai dela, inclusive, conheceu a gente, ele fez pra gente o primeiro tablado que nós tivemos na sala de aula, ele era marceneiro, ele fez por conta dele, não cobrou nada pra gente, graças a Deus, essa é uma coisa ótima também, né? Mas ele não queria que a menina estudasse mais do que 1 ano. E se ele não passasse aquele ano, encerrava a carreira dela. Menina brilhante, mas extremamente estudiosa, ajudou muitos colegas em física, química, essas matérias exatas que eu mesmo não faço a menor ideia do que está acontecendo, mas ela ajudou muitas delas, né? De forma que o que a gente percebeu foi que falta um pouquinho dessa autoestima, né, de você ter apoio para você procurar estudo, de você ter apoio para você procurar seguir esse futuro, caso seja o futuro que você quer, né? E paralelamente também a gente teve vários ex-alunos, né, voltando para ajudar no cursinho como professores. Ex-alunos começaram a se tornar os exemplos que esses jovens precisavam para conseguir passar no vestibular. Então, de repente, a gente começou a ter dentro do nosso corpo docente uma professora de geografia que é uma ex-aluna do cursinho, um professor de biologia que foi um ex-aluno do cursinho, que foi até a faculdade e voltou. A gente tem muito dessa retroalimentação, né? O pessoal que volta para ajudar a gente. Em 2019, inclusive, a gente teve a primeira presidente do cursinho, que foi uma ex-aluna, a Giovana, fez um mandato maravilhoso, adoro, grande amiga, enfim, né? E eles começaram a voltar. E a ideia é, na educação popular, o que a gente descobriu até agora, é que a gente precisa, sim, fazer essa questão conteudista, passar para eles o conteúdo do que eles vão ver no vestibular, de como eles têm que encarar toda essa questão de ciência. Sou um professor, apesar de tudo, né? Não deixei de ser professor a partir disso, mas também criar esse ambiente de acolhimento, sabe? Criar esse ambiente de respeito pela individualidade. O aluno na escola pública, ele é um número, ele é uma linha numa planilha, onde o professor coloca um C de presença, um F de falta e um número no final. Ele é chamado pelo número, nem pelo nome, né? Esse cara precisava ser tratado com a sua própria individualidade, né? E, claro,
trazer para ele também muitas coisas que são do direito dele e ele não sabe. Então, por exemplo, vamos fazer um rolê cultural hoje? Vamos pegar o trenzão ali na CPTM e vamos para São Paulo ver uma exposição que está rolando no MASP. Na época que se podia fazer isso, né? Agora é pandemia, é melhor a gente ficar em casa mesmo. Não dá, né? Nesse momento não dá, né? Mas vamos lá, cara, pegar uma cultura, vamos lá assistir uma peça, sabe? Vamos lá ver uma exposição, né? Vamos fazer um rolê chique, né? O rolê que você está acostumado a achar que é uma coisa que não é para sua classe social, mas que pode ser, por que não? Vamos lá conhecer. Da mesma forma, vá conhecer também o rolê da periferia, sabe? Vamos num movimento, vamos numa ocupação, e a partir daí vamos conhecer um pouquinho mais o mundo, né? E isso começou a dar muitos resultados também, e a gente percebeu que isso fez toda a diferença na hora que a gente começou a ver os dados de evasão do cursinho também, né? Porque a gente sempre teve uma evasão muito grande, é um público que tem dificuldades socioeconômicas, portanto, é relativamente comum que a pessoa, infelizmente, desista do cursinho por questões de trabalho ou por várias outras questões, enfim, familiares, né? E a gente percebeu que a evasão do cursinho, embora ainda seja bastante frequente, ela reduziu bastante a partir do momento em que você pegou o cara que não estava acostumado a tratar como gente e você passou a tratar como gente. E é impressionante como isso fez toda a diferença, sabe, a partir do momento em que a gente começou a desempenhar o nosso trabalho a partir disso, né? Alguns casos que chamam bastante atenção. Até no Francamente, eu cheguei a comentar sobre o caso de um menino, morador lá do Novo Horizonte, lá de longe, sabe, que tinha extrema dificuldade para frequentar o cursinho, ele trabalhava também junto, o cursinho é noturno, né, das 7 às 11, e já aconteceu inclusive, e a gente ficou sabendo só depois disso, de ele perder o último ônibus, porque o último ônibus para longe costuma ser um pouco mais cedo, e o cara dormia na praça até 5 horas da manhã para poder pegar o primeiro ônibus para voltar para casa dele, sabe? Esse cara quase perdeu a prova da Unicamp, ele chegou correndo com o portão fechado, sabe? E a gente que pediu, pelo amor de Deus, pro cara parar, porque lá de longe a gente viu o cara vindo correr, sabe? E ele entrou lá, sabe? Ele foi incentivado a continuar, sabe? Foi incentivado no seu potencial a continuar. Hoje ele é um estudante da Unicamp, sabe? Hoje ele é um estudante da Unicamp, ele passou na Unicamp, e até onde eu saiba, ele também é um replicador do discurso social na Unicamp também. Ele também está envolvido em vários movimentos sociais, em vários movimentos estudantis. Acho maravilhoso isso, né? É uma replicação desse comportamento de, de empoderamento que a gente tenta trazer para o nosso aluno, né? De pertencimento. E eles se sentem muito pertencentes também ao espaço, sabe? A limpeza eles fazem voluntariamente do espaço que a gente trabalha. Já tivemos mutirão de reforma quando a gente conseguiu fazer isso, que eles se empenharam também com mão de obra para fazer pintura de parede, enfim, criar um ambiente que seja de todo mundo, né? De professores, de alunos, e que seja benéfico também para professores e alunos, sempre respeitando a identidade de cada um, sempre respeitando a individualidade de cada um, né? Lembro também de um outro caso de uma aluna, isso foi acho que em 2018, criação extremamente conservadora, criação extremamente religiosa, né? Pai, mãe, ela veio até de um estado do Nordeste, essa menina, e ela veio para cá para participar de missões religiosas e de repente conheceu o cursinho e resolveu participar de lá também, né? E quando a gente menos viu, eu sou professor de geografia, dei uma aula sobre formação do mundo, me recordo disso, né, de como o planeta Terra se formou e tal, e no final da aula ela veio conversar comigo a respeito de que ela tinha dentro dela esse conflito entre a forma como o mundo foi formado, que eu ensinei para ela, e a forma como o mundo se formou a partir da visão que ela sempre teve, né? Lá na igreja, na formação que o pastor deu para ela, né? Talvez eu esteja um pouco audacioso de falar isso num evento científico como é o Pint of Science, mas de qualquer forma peço licença para vocês, né? Não era o caso de eu virar para ela e falar você está errada e a visão científica é a visão correta, sabe? Faz parte da identidade dela, faz parte do indivíduo dela, sabe? A criação que ela teve, a criação familiar que ela teve, os valores que ela traz. Eu não tenho como combater uma realidade, como afrontar
uma realidade que ela aprendeu desde pequenininha, cantando no hino, como foi a forma que o mundo foi criado, com Deus fazendo em 7 dias. Pessoas que têm uma base religiosa sabem mais ou menos dessa história. Eu não posso partir para cima disso. Se eu partir para cima disso, eu estou partindo para cima da essência dela como indivíduo, sabe? A conversa que eu tive com ela foi: olha, seguinte, é necessário que a gente fale uma coisa, tá? Não tô aqui para dizer que você está errada, não tô aqui para mudar suas crenças, eu não mexo com o campo de crenças, sabe? O campo de crença é mexer muito com o campo individual, né? Eu não posso mexer com o campo de crenças. O que você precisa saber é o seguinte: caso você queira passar no vestibular, tá? O vestibular é uma porta de entrada para uma instituição como a USP, como a Unicamp, como as universidades federais, como as universidades particulares, como a ProUni, se for o caso, são instituições que trabalham a partir do viés científico. Portanto, eu não preciso que você acredite nisso, sabe? Eu respeito o fato de você não acreditar nisso, mas é importante que você saiba que para a prova é esse o viés que você tem que seguir, porque são instituições científicas e a porta de entrada pede a ciência. Portanto, vamos lá, né? Finja que você acredita pelo menos para fazer a prova. E ficou tudo bem, sabe? E ela saiu feliz pelo fato de, talvez, pela primeira vez na vida dela, eu não ser o cara que ataquei ela, dizendo: você está errada, a visão científica é correta, sabe? Eu respeitei ela, sabe? E da mesma forma, é também respeitar o professor como um todo, né? Participar de um ambiente, desse ambiente que respeita as individualidades, é uma coisa que faz bem até para professor, né? Nós temos, por exemplo, uma professora, ela tem, acho que 69 anos agora, uma professora de português, né? E ela já dá aula há muito tempo, ela dá aulas particulares, ela deu aula em escolas particulares de franquia, inclusive, sabe? Tem 69 anos de idade, já estaria perto da sua aposentadoria. Não gosto de falar nesse termo, mas enfim, peço desculpas a todos desde já. Ela não teria muita coisa o que esperar, sabe? E essa pessoa foi quem veio para mim na época que eu era coordenador do cursinho e falou: Galeotti, esse é o lugar que eu gosto de dar aula. Sabe? Eu descobri agora que esse aqui é o lugar que eu gosto de dar aula, porque é um lugar que respeita a individualidade também do professor. Sabe? Quando eu vejo, por exemplo, o caso de um outro professor, grande amigo meu, grande amigo de várias pessoas que estão escutando aqui, que também veio de uma criação religiosa, de uma criação ultraconservadora, e sentiu no cursinho o primeiro lugar para se sentir à vontade para revelar a sua própria homossexualidade. Sabe? Isso também aconteceu dentro do corpo docente, né? Então é um lugar que mexe muito com a gente, com docentes, com professores, com alunos, né? É um lugar que trabalha muito com essa questão de a gente valorizar o indivíduo. E esse é o pulo do gato da educação popular, sabe? É você passar o conteúdo da forma como você tem que passar também, mas ao mesmo tempo valorizar o indivíduo e dar para ele uma autoestima e dar para ele uma cabeça erguida que talvez ele nunca tivesse tido antes, né? Que ele se entenda como um indivíduo e não como uma massa de manobra e não como qualquer outra coisa com menos valor, né? De forma que hoje é meio que consenso entre os professores que lá fazem parte, assim como de outros cursinhos também que eu conheço de Jundiaí e região, que o resultado da educação popular hoje ele vai além da aprovação do vestibular. A gente no começo se importava muito com qual foi a porcentagem dos nossos aprovados. É um dado importante, claro, eu não posso falar que não, mas hoje em dia, pelo menos, eu acredito que talvez seja o que menos importa hoje, quantos são os nossos aprovados, e assim a gente vai passando, né? Eu acho importante colocar nesse momento também que tudo que eu estou falando agora com relação à educação popular, de como a gente construiu essa educação chegando mais perto do ideal, de forma alguma é uma crítica à linha de frente do ensino público brasileiro, sabe? Eu não estou fazendo aqui o papel do cara que está criticando ou que está tentando ensinar o professor de uma escola pública como ele deveria se comportar, como ele deveria dar aula, como ele deveria, enfim. Não é meu papel aqui criticar esse cara. Muito pelo contrário, sabe? Se a gente tem um pilar fundamental para que até pouco tempo atrás a gente tivesse resultados ótimos, como a maior parte das aprovações da Unicamp serem alunos de escola pública, é porque o pilar fundamental foram esses profissionais da linha de frente. E aqui eu estou falando de secretaria, e aqui eu estou falando de diretoria, das merendeiras, aqui eu estou falando dos professores. É uma gente extremamente guerreira, sabe, que por incrível que pareça, apesar de todas as adversidades e de todos os ataques que a sociedade faz, consegue
aflorar de formas tão bonitas um potencial gigantesco também nos jovens que lá fazem parte. Eles fazem, eu sei, todos os que eu conheço fazem muito, sabe? Muito mais do que deveriam fazer, visto as extremas condições precárias de salário, de fomento, de conseguir se preparar ao longo do tempo, porque ser professor também demanda uma eterna preparação, né? Eu só tenho que aplaudir essas pessoas, de verdade. O meu aplauso enorme aos professores da escola pública que conseguem fazer das tripas coração para conseguir dar aula na atual situação que nós vivemos no Brasil, que daqui a pouco a gente vai conversar também, né? E, de certa forma, agora talvez um relato pessoal, essa é a hora que eu também consigo entender muitas das questões que também me faziam me questionar alguns pontos ao longo da minha trajetória também, né? Eu começo a entender, por exemplo, a partir do momento em que eu vejo tudo isso acontecendo, né, que a gente constrói essa educação, eu consigo entender, por exemplo, por que eu também sou aluno de escola pública, também sou oriundo de escola pública, né, eu consigo entender por que, por exemplo, de 40 pessoas que entraram na universidade junto comigo, né, que fizeram o curso de geografia junto comigo, de 40 pessoas, 3 apenas eram oriundos da escola pública. Sabe? E eu consigo entender por que esse tipo de coisa acontecia. Por que eu não vi os meus amigos de infância na USP ou na Unicamp? Por que eu também não vi esse pessoal? Né? E, paralelamente, por que eu vi também muitos amigos meus nas condições mais dramáticas, muitas vezes? Sabe por que eu vi vários amigos indo para o tráfico? Sabe por que eu vi vários amigos tendo, inclusive, mortes violentas? Sabe? Eu já perdi alguns amigos de infância para isso, inclusive. Sabe? E eu começo a entender que, tipo, ok, é engraçado porque eu fui começar a entender o que rolava dentro da cabeça do aluno de escola pública quando eu comecei a trabalhar com ele, não quando eu era um cara desse, né? Mas pelo menos eu consegui entender, né? E aí nós chegamos na situação de 2016, né? Porque o tema do Pint of Science esse ano é educação e pandemia, né? Mas eu tenho a impressão que o cenário da educação, da forma como a gente vê hoje, ele é um pouco anterior à pandemia. Né, ele vem desde 2016, na verdade, 2000 e golpe, como disse a Tainá no começo, né? Eu acho que foi a partir daí que a gente começou a ter algumas questões. Tainá, eu tô passando muito tempo, eu tô meio falando aqui, como eu disse, eu vou falando sem parar. Não, tá maravilhoso. O pessoal aqui tá escrevendo, inclusive aqui uma pergunta, ó, a pandemia trouxe algum desafio adicional? Está falando da educação popular em termos de militarização eu tô vendo, Luiz da Lima. educação. Ó, o Luiz Lima aqui escreveu para a gente. O Luiz Lima é meu irmão. Ó, família em peso, aqui tem uma tia sua aqui que eu já vi, ó. Reginaldo Rios de Oliveira também, uma fala super importante. Olá, pessoal, boa noite. Falar sobre educação popular em tempos de militarização da educação é um grande desafio em tempos de retrocesso de uma cultura política democrática, porque também a educação abala as estruturas da democracia, né? Sim, sem dúvida. Obrigado a todo mundo que está comentando, na medida do possível, a gente vai vendo isso aí, né? Mas, enfim, né? Primeiro que a gente tem que, a partir de 2016, né, talvez por causa dessa mudança bastante gradual que a gente começou a observar e a porcentagem de alunos da escola pública começou a aumentar dentro das universidades públicas, o ProUni começou a ficar mais conhecido, né, visto o meu trabalho, visto o trabalho de todas as pessoas que estão na minha volta e de cursinhos populares de Jundiaí e região, que são vários, só em Jundiaí e região, vários deles foram meus alunos, inclusive os fundadores, sabe? E do Brasil como um todo, porque tem uma galera imensa por trás disso que eu tô falando, né? Enfim, a partir disso, o que a gente notou foi que a gente começou a ter uma retomada dessas inferências contra a escola pública, né? E contra o acesso à universidade. Talvez a gente possa associar isso como uma manutenção do status quo, né? E não tem como a gente falar que não, né? A ideia é, vamos retornar a coisa a ser uma coisa apenas de elite, retornar a coisa se apenas aquela questão para indivíduos das mais altas classes sociais, né? Vamos retornar esse cenário, né? Então, a partir daí, e foi 2016, né, que a gente começou a ver cada vez mais, é um pouco anterior a isso, mas tudo bem, a falácia de escola sem partido, né? E de repente eu trabalhar com essas questões que são questões além da educação bancária, se tornou uma educação partidária. E tipo, eu nunca falei de partido político nenhum na minha aula.
Mas se eu for tratar questões como gênero, se eu for tratar questões como autoestima, se eu for tratar questões como desigualdade econômica, eu me tornei automaticamente partidário e eu não posso mais falar, né? Ainda bem que na educação popular eu posso falar o que eu bem quiser, né? Se alguém quiser tacar o Mac em cima de mim, manda ver. Tô aqui só esperando. Né? Mas enfim, né? E foi a partir daí que a gente começou a ver também os cortes de verba da educação como um todo, em todos os níveis, né? Desde o fundamental básico, desde o prézinho até a universidade. Essa semana, por exemplo, a gente começou a ver a UERJ, a UFRJ falando que vai fechar, sabe? A segunda maior universidade pública do país fechar por falta de verba. Como assim? Sabe? Quantas vagas, quantos pesquisadores, quantos potenciais pesquisadores vão ficar só no potencial a partir disso, sabe? E vão perder a chance que teriam de acesso a isso, né? A criação desse inimigo imaginário que é a educação, né? Quando a gente coloca militar no poder é foda, né? Porque a gente precisa imaginar um inimigo para esse militar combater. Né? E de repente faz uma bancada de uma guerra sem sentido. A gente faz o gabinete do ódio, com fake news, inclusive, rolando à torta e direito, sabe? Com alguns dados que me preocuparam muito, por exemplo. O Brasil, por exemplo, sendo o único país do mundo em que as agências de verificação de notícias que tem até os seus selos ali no Facebook, no Twitter, no Instagram, sabe? O brasileiro ataca as agências de verificação, porque são esquerdistas. Eu não sei mais quem pode falar para esse pessoal o que é esquerda ou direita e por que essas agências são idôneas. Eu não sei mais o que falar a respeito disso, sabe? Além de outros ataques totalmente inverossímeis também, né? Desde lá atrás, sabe? O Facebook me lembrou há pouco tempo atrás desse episódio trágico, sabe? O hoje anti-bolsonarista Kim Kataguiri, por exemplo, sabe, há alguns anos atrás, disse com todas as letras que a escola pública é uma faculdade de formação de traficantes. Sabe? Eu nunca vendi uma bucha de maconha na minha vida, filho. E eu estava dentro de uma escola pública e também dentro de uma universidade pública. Sabe? Então, assim, eu não sei do que você está falando. E a partir daí também a gente para no Entraub, falando sobre as plantações de maconha na USP. Eu trabalho na USP, eu nunca vi maconha lá. Pelo menos plantação não, né? Vamos lá. Vamos combinar. E aí a gente fala também do atual ministro Milton Ribeiro, na pandemia, né? Eu já estou puxando um pouco para a pandemia também, que junto com a Damares Alves fala que é melhor que a gente promova o EAD definitivo e a convivência social fique limitada apenas às igrejas, sabe? E isso não é partidário, sabe? Partidário sou eu tentando falar sobre gênero na escola, sabe? E isso não é ideológico, né? Não é uma ideologia você tentar fazer com que a convivência seja dentro de uma igreja, mas é ideologia, por exemplo, eu falar para as pessoas praticarem o respeito mútuo. Sabe? Isso não faz o menor sentido, sabe? E aí você pega também, por exemplo, os projetos das escolas militares, como o Reginaldo falou agora há pouco, como ele colocou muito bem também, né? A reforma do ensino médio, esse ensino médio profissionalizante, né? Que é essa coisa de você parte para o ensino médio voltado para exatas ou voltado para humanas. O que você está tentando formar? Você está tentando formar um cidadão, você está tentando formar um indivíduo agente atuante na sociedade, ou você está tentando formar um cara que sabe apertar parafuso? Sabe? Você quer que esse cara se forme para o mercado de trabalho? Eu acho legal que você tenha uma formação para o mercado de trabalho. É para isso que existem cursos técnicos. E muitos deles também têm Pronatec, muitos deles também têm formas gratuitas de você conseguir entrar. Sabe? A escola é para a formação do indivíduo, é para a formação do indivíduo dentro da sociedade e para ele entender o seu papel. Né? E que falta isso fez na pandemia, quando a gente fala de valores individuais e sociais, né? Isso fez uma falta gigantesca também, né? Mas eu peço muita atenção, é claro, né? Ministros da educação, como o Entraub, o Milton Ribeiro, são aberrações sem tamanho para a gente falar de como está o cenário da educação no Brasil hoje em dia, né? Mas eu peço bastante atenção ao Paulo Guedes. Eu acho que esse cara é fundamental para a gente entender, porque ele é o que mais escancara essa visão de manutenção do status quo. A partir do momento em que, desde o começo, desde pré-pandemia, o cara vira pra gente e fala, por exemplo, que estava uma farra absoluta, não lembro se o termo é esse, muito pobre indo pra Disney.
Sim. Então, assim, se algo diz exatamente o que é a manutenção do status quo, é quando ele fala isso, é quando ele combate o ProUni, quando ele combate o FIES, falando que o filho de pobre não tem que ter diploma. O filho do porteiro indo à universidade, olha que absurdo, né? Exatamente, exatamente. Quando ele fala que o funcionário público é parasita, e quando ele fala que o funcionário público é parasita, ele também está falando do professor da escola pública. O professor da escola pública esquerdista, demoníaco, maconheiro, gaysista, sei lá o quê. É disso também que ele está falando. Sabe? Ele está combatendo toda uma classe aqui por causa de um projeto que, a partir disso, a pandemia se tornou a tempestade perfeita. Sabe? A pandemia ela veio para ser a tempestade perfeita dessa manutenção. Foi uma fatalidade, embora ainda tenha gente falando que é um vírus chinês, sei lá o que, e é por causa disso que minha mãe está 2 meses sem tomar vacina chinesa. Bom, teoricamente na CPI estão falando que nunca falaram que é um vírus chinês, né? Ah, não, eu tenho várias gravações aqui que eu posso mandar. Qual que é o endereço? Eu mando lá agora, sabe, se for o caso. Mas enfim, né? E a pandemia ela veio. E primeiro, né? Primeiro decreto que veio da pandemia, né? É importante a gente colocar também. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente, é importante sempre falar presidente, porque a gente não pode esquecer nunca que esse cara está num cargo elevadíssimo, né? A gente tem maneira de falar, tipo, isso é coisa do Jair. Não, isso é coisa do presidente do seu país. Sabe? Então, assim, o presidente do seu país vetou integralmente o projeto de distribuição de tablets e chips para o aluno conseguir acompanhar o estudo à distância, quando a pandemia estourou. Né? E quando a pandemia estourou, foi aquele Deus nos acuda. Ninguém estava preparado para isso. Sabe? Mas, enfim, né? Aprofundou absurdamente as desigualdades de preparação entre a escola pública e a escola particular, porque a escola particular teve um poder de adaptação maior a transmissão do conteúdo do que o pessoal da escola pública e do que também os cursinhos populares. Foi a partir daí que o ano passado a gente puxou muito a bandeira para tentar adiar o Enem, para que o Enem fosse feito numa situação em que todos os jovens estivessem um pouco mais em pé de igualdade. Né? Pé de igualdade 100%, a gente sabe que isso nunca aconteceu, mas um pouco mais, e a gente percebeu que a pandemia atrasou muito disso. Né? Projetos como o Foca no Enem, que foi sensacional, sabe, que foi um prazer imenso participar. Eu fiquei muito feliz e já tô dando indireta, Tainá, pode me chamar de novo se tiver, tô dentro. Vamos fazer, não, é um projeto que eu não quero mais abrir mão, a gente, é tão importante ocupar os espaços com educação, informação qualificada, né? É Tô assim dentro. que a gente Spotify, resiste e combate. procure Foca no Spotify que você vai saber. Ó, merchan. Desculpa, voltei, parei. Eu não sou bom nisso, gente, foi mal. Né? E, enfim, contribuindo para o sucateamento da educação como um todo. Né? Hoje em dia, eu vi essa semana também um outro dado que me preocupou muito com relação a isso. Né? E isso vem junto também com a questão do gabinete do ódio, com a questão das fake news disseminadas para lá e para cá, sabe? Cara, nós estamos numa situação, eu vi uma pesquisa, não me lembro exatamente da porcentagem, mas mais da metade dos brasileiros não sabe diferenciar uma opinião de um fato. Sabe? Então, se de repente eu viro para você e falo, o Brasil é uma merda, a pessoa não vai sacar que isso é uma interpretação, uma opinião minha, não vai entender essa frase com caráter opinativo. Ela vai assimilar como uma verdade. Sabe? E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? E é lógico, né, na pandemia também, com toda essa questão de ter que, como se eles tivessem saído correndo atrás de vacina, né? Mas imaginando-se que sim fosse uma prioridade sair atrás de vacinação, foi o que justificou secar de vez a torneira pingando que estava, né, especialmente nas universidades, quando você vê cortes de bolsa para todos os lados, sabe, em todas as universidades federais, estaduais, tal. Eu vi agora há pouco comentário de uma colega minha de graduação que é professora em uma universidade federal do Paraná. Eu tenho certeza que ela também está passando um perrengue absurdo lá para conseguir bolsas para quem está pleiteando hoje mestrado, doutorado. Não tem. Sabe? E não só não tem, como está sendo atacado, inclusive pela própria sociedade. Tamanha foi a construção dessa psicosfera que o gabinete do ódio fez. Sabe? E sem contar que é tudo a PT, né? A gente viu o cara que atacou o Gil do Vigor há pouco tempo atrás aqui, sabe? Essa bicharada, sei lá o que e tal, é coisa do PT. Tipo, gente, eu preciso ser homossexual para votar 13? Qual é a lógica a partir disso? Sabe? Esse é um pensamento tão sem sentido que foi construído ao longo do tempo que a gente não consegue achar sentido nem que a gente pare para pensar em cima dele. Sabe? Ok,
vamos deixar um pouquinho de lado a nossa ideia de pensar que é um puro absurdo que está sendo falado e vamos tentar entender a lógica por trás disso. Nem assim tem, sabe? Nem assim tem lógica alguma a partir disso, né? Então, vista a pandemia, que é essa tempestade perfeita, né, para trazer o status quo que estava sendo tentado trazer desde de meados da década de 10 para cá de novo, né, e a pandemia veio como uma facada absurda a partir disso, né, é que chega a hora também do cursinho popular, da educação popular e da educação como um todo, né, e da sociedade como um todo, se transformar um pouquinho. Né, pra gente, eu contei para vocês, né, eu representando todos os meus colegas, eu contei para vocês de onde a gente veio. E agora está na hora da gente falar para onde a gente vai. Né? Agora está na hora da gente raciocinar o que a gente deve fazer a partir disso. E, de novo, eu estou decepcionando muita gente porque a resposta pronta eu não tenho. Né? Mas eu estou aberto ao diálogo e eu acho importantíssimo que a gente faça isso. Sabe? Primeiro, e mais importante de tudo, na minha visão e na visão de muitos colegas que eu sei que representam também, tá? Não abdicar dos espaços que a gente já conquistou dentro da elite pensante universitária, sabe? A gente conseguiu arrombar uma porta dentro da universidade para que o pobre, para que o aluno de escola pública conseguisse entrar lá. Essa porta não vai fechar, sabe? A gente vai continuar fazendo com que esse cara, por mais difícil que possa parecer, por mais desafiador que esteja sendo, especialmente no momento de ensino à distância, esse trabalho vai continuar, sabe? E a gente vai continuar partindo para cima disso, sabe? Não recuar nessa busca por empoderamento que a gente tem, sabe? A gente não pode recuar a partir disso. Outra coisa, e talvez até como cidadão brasileiro eu fale isso também, sabe? Abandonar um pouco esse pessimismo que o brasileiro tem, sabe? Essa síndrome de vira-lata que a gente tem. Eu entendo e eu justifico, e eu confesso que eu também já pensei muito isso. Aquele pensamento que às vezes é recorrente, sabe? Se eu tenho condições, eu vou sair do Brasil. Se eu tenho condições, eu vou sair do Brasil. Porque nada no Brasil presta. Cara, tem muita coisa que no Brasil presta. Sabe? O Brasil é um país pelo qual vale a pena se lutar. A sociedade brasileira é uma sociedade pela qual vale a pena sim se lutar. Tem muita coisa que presta. O SUS está aí para provar, sabe? Enfermeiros do SUS fazendo milagre para conseguir fazer uma vacinação acontecer com o pouquíssimo de recurso e de reconhecimento que tem, e ainda com um monte de gente frequentando balada à torta e direito. Sabe? Então, assim, existe o que lutar no Brasil, sabe? Esse aqui é um país bom, esse aqui é um país de elite em muitas coisas, sabe? Existe o que lutar, sabe? E é importante que a gente parta para essa luta, sabe? O Brasil não tem jeito? O Brasil tem jeito sim, sabe? O Brasil tem que ter jeito, sabe? Porque uma ou duas pessoas podem sair do Brasil, todos não podem, sabe? Então é por essas pessoas que a gente tem que lutar também, sabe? E militar, sabe, fazer bastante militância, sabe, mesmo que remotamente enquanto a vacina não vem, porque agora a gente tem esse desafio, né? Como que a gente ocupa a rua, como que a gente ocupa os espaços de militância com um vírus mortal que pode pegar você, pode pegar seu pai. A gente precisa dar um jeito nisso, sabe? Militar, como aparece bastante a frase, também super clichê, mas eu adoro essa frase, sabe? O militar que eu quero é o verbo, sabe? Não é o substantivo, não é o adjetivo. Sabe? Então, assim, é partir para militância, é partir para ir, para bater a cabeça, para falar alto com o que for necessário falar, sabe? Ah, mas você não acabou de falar de respeitar a individualidade? Falei. A única individualidade que eu não respeito é quando você acha que a sua individualidade permite atacar a minha, ou atacar a minha classe, ou atacar as pessoas pelas quais a gente luta já há 15 anos, pelo menos na ONG que eu participo e nas outras ONGs que eu sei que existem. A gente não vai deixar. Sabe? E também alimentar a educação e a formação política, como a Tuane e o Henrique falaram super bem ontem também, acompanhei a palestra, maravilhosa. É importante que a gente alimente essa educação e essa formação também, né? Assim como a Carol fez o Pra Que Política, que a Tuane também falou ontem, iniciativa sensacional. É assim que a gente vai fazer as coisas funcionarem. Sabe? Educar politicamente. Nós somos agentes políticos. Nesse exato momento, eu e você estamos fazendo política aqui. Sim. Sabe? Nós somos agentes políticos e é importante que a gente saiba disso, sabe? E discutir muito, sabe? Discutir e rediscutir e discutir, abrir espaços como o Pint, eu não sei, enfim, desculpa. Pint of Science, eu também, a gente está nessa. Pint of Science. Abrir espaços como esse, que são espaços de diálogo, são importantíssimos que a gente tenha aberto,
sabe? Portas para que as pessoas acessem, para que a gente converse, sabe? É preciso que a gente converse, que a gente se articule, que a gente se conheça, sabe? A gente está à mercê de uma galera muito barulhenta, só que, no entanto, muito pequena. Na hora que a gente vai ver quem são as pessoas que ainda estão lutando, que ainda estão indo atrás de ressuscitar esse Brasil que parece que morreu, só parece porque não morreu, a gente ainda é uma ampla maioria. Sabe? E é por essa maioria que vale a pena a gente ir atrás, é por essa maioria que vale a pena a gente lutar, e a gente tem que estar lá. E principalmente, acho que talvez esse aqui, quem foi meu aluno vai. Estou encerrando já. Quem foi meu aluno vai lembrar dessa fala, que eu falo toda a última aula do ano, e é importante que eu fale de novo para quem está escutando a gente aqui também, sabe? Engajar e perceber, sabe, que é um dever de todo mundo, especialmente das pessoas que produzem ciência, das pessoas que estão hoje dentro de universidades públicas, de universidades particulares com bolsa, sabe? Você tem um dever absoluto, sabe, e intransferível de você lutar pela sociedade a qual você pertence, por uma única razão, sabe? O cara que está na universidade hoje, numa USP, numa Unicamp, como eu estive, como muitos dos meus colegas tiveram, sabe? Talvez ele não tenha se tocado do investimento social e financeiro que foi feito para que hoje ele tenha essa formação, para que hoje ele tenha um diploma debaixo do braço, para que ele hoje seja um engenheiro, para que ele hoje seja um professor, para que ele hoje seja um educador. Muito dinheiro de imposto foi para esse cara estudar. E eu não tô falando que não é justo, não. É justo, sabe? E eu também não tô falando que esse cara que conseguiu se formar não tenha mérito, sabe? Só que quem pagou a universidade desse cara foi a tiazinha que foi comprar leite e pagou 40% do preço do leite em imposto, sabe? E é essa pessoa que está esperando o retorno. Sabe? É essa pessoa que está esperando que você lute por ela, que está esperando que você vá lá e faça alguma coisa para ela. Ela não gastou com você, ela investiu. Investiu em você. Sabe? E se ela investiu em você, esse talvez seja o primeiro patrão que você tenha a retornar. Que você tenha que dar um certo lucro. Investimento, o capitalismo tem que ensinar isso a gente, né? O investimento pede lucro. Então, se a sociedade investiu, é a sociedade que tem que lucrar com você, sabe? Eu e mais essa galera que está assistindo aqui, muitos amigos meus, a gente faz parte de um pessoal que acredita que o poder da transformação, que o poder para tentar fazer com que a sociedade seja um lugar melhor, que a gente possa ressuscitar esse Brasil, sabe? É a educação. Mas onde você olhar, você vai achar uma demanda, sabe? E no atual cenário em que a gente está vendo o Brasil virar terra arrasada, eu acho que a gente não pode escolher muita demanda, sabe? Então, se, por exemplo, você é o cara que acha que a dignidade do ser humano vai vir através do acesso à cultura, da democratização da cultura, só vai, sabe? Se você tem um ferramental para isso, e você, Tainá, é uma pessoa que eu sei que milita muito em cima disso, sabe? É maravilhosa a sua luta, eu acompanho ela, sabe? Vai e faz, sabe? Se você acredita que é por teto, vai e faz, sabe? Simplesmente vá e faça, não importa qual que é a sua luta, sabe? Porque infelizmente depois que toda essa tempestade passar, a gente vai pegar um Brasil que vai ser terra arrasada e a gente vai ter muito trabalho para reconstruir, sabe? Portanto, cara, se você quiser acreditar em mim, na educação como poder transformador, sabe? Vai procurar um cursinho popular, vai fundar um cursinho popular na sua cidade, caso não tenha, sabe? Procura conversar com outras pessoas. Rede social tá aí para isso, sabe? Vai conhecer pessoas que pensam igual você, vai se articular. Mas, por favor, não fique parado. Especialmente se você foi uma pessoa que a sociedade investiu, sabe? Que a tiazinha que foi comprar pão investiu, sabe? Que a tiazinha que foi comprar, sei lá, foi na farmácia porque tem um remédio lá que ela precisa, 70% do valor daquilo é imposto que foi para você estudar. Então devolva isso para ela. Sabe? É necessário que você tenha essa devolução. Temos muita luta aí pela frente, muitos enfrentamentos ainda para fazer. A gente consegue chegar lá de uma forma ou de outra. Sabe? Mas o importante é, pelo amor de Deus, gente, se engaja. Porque depois dessa tempestade, demanda é o que mais vai ter para onde você olhar. Então, só vai. Sabe? Se articule, ocupe os espaços. O Paint desse ano, o tema de Jundiaí é ciência acima de tudo, educação acima de tudo, só para a gente fazer aquele trocadilho mais que necessário. Hoje tivemos aqui a fala de Rafael Galeotti, muito obrigado. Já queria te agradecer demais
É um assunto que não se esgota. Dentro do Paint ou fora do Paint, a gente continua essa conversa e essa luta também pela educação, por ocupar os espaços. O importante, como você disse, é não ficar parado. Seja lá qual for sua luta, desde que não seja para um AI-5, né, gente? Procure ocupar espaços, porque vale muito a pena. O Brasil é uma luta árdua, é difícil, está todo mundo cansado, esgotado, mas a gente tem que lutar porque um futuro melhor só depende da gente, né? O amanhã melhor só depende do que a gente está fazendo hoje, né? Sim. Ninguém diz que é fácil, mas alguém precisa começar de algum lugar, né? Exato. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo do chat, a Tuane, Matheus, Marina, um monte de aluno seu aí, ó, apelido de Cajamara, é isso? Dalva Santos, Pedro, Luiz, Reginaldo, enfim, gente, ó, super obrigado pela presença. Obrigado. Eu vou me despedir aqui do Rafael Gagliotti, mas você que está aí na plataforma, está no YouTube, fica aí que daqui a pouquinho tem mais algum papo sobre a ciência da comunicação com o Jean Camolese. Ele está entrando já comigo na próxima live aqui do Python of Science. Ciência da informações, dimensões perante ao negacionismo. É uma conversa que para aqui, mas ela vai continuar já aqui no YouTube. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Valeu, boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.